voltando, a questão dos interruptores. Tá, eu vou só dar uma repassada aqui no dimensionamento de lâmpadas, que é a conversão de VA em watts, que é 0,65, que é para utilizar. Atribuir pelo menos um ponto de luz para cada área, que tem até 6 metros quadrados. Se for acima de 6 metros, a gente vai calcular só o perímetro e vai acrescentar a cada 4 metros, a gente acrescenta um ponto a mais de luz. Aqui, nesse quadradinho aqui, a gente coloca o número do circuito ao qual pertence a lâmpada. Nesse daqui é o nome do interruptor, que é aquele comando que está lá no AutoCAD, o atributo de comando. E aqui a potência da lâmpada, que a Energy sempre utiliza em watts e não em volt-ampere. Aí a questão dos interruptores, o simples, o de 2 teclas e o 3 teclas. O nome do interruptor sempre vem desse ladinho aqui, e o número do circuito sempre desse ladinho aqui. O nome do interruptor ele é sempre representado por uma letra de A a Z, e o número do circuito sempre o número do circuito referente àquela lâmpada que ele está acendendo. O interruptor de 2 teclas e 3 teclas, a única diferença dele pro de uma tecla só, é que ao invés de ter só um nome do interruptor, ele vai ter a quantidade de teclas. No caso aqui, ele vai ter 2 nomes, por exemplo, aqui seria o A e o B, e aqui seria o A, B e o C. Não importa onde vai ficar disposto essas letrinhas aqui. Depois eu mostro lá no AutoCAD para vocês como vai ficar. A representação no incômodo do interruptor simples, a representação do circuito dele, é assim, sempre que a gente traz a rede da rede para a lâmpada, no caso, a gente sempre vai trazer uma fase e um neutro. Sempre vai ser assim, com o número do circuito correspondente aqui em cima, só vai o número do circuito. E aqui, quando vai da lâmpada para o interruptor, é sempre uma fase e o retorno. Depois eu vou ensinar, acho que depois ali para frente tem certinho como vocês vão ver isso aqui. Aí sempre aqui vocês vão colocar o número do circuito correspondente e o comando dessa lâmpada, no caso, entendeu? Sempre vai ser o número do circuito e o comando da lâmpada, em cima da representação do circuito. Sempre que vocês forem, você tem a possibilidade de colocar o circuito no próprio eletroduto, que está sendo representado em verde aqui, ou você pode puxar uma linha de chamada de 45 graus. Deixa eu ver aqui. Ou você pode puxar uma linha de chamada de 45 graus e colocar o seu circuito aqui. O paralelo three-way, ele é aquele interruptor que ele possui 2 interruptores que acionam uma única lâmpada. Os dois, eles ligam e desligam a mesma lâmpada. Ele é a mesma representação do simples, só que ele é preenchido por dentro. O de uma tecla, de 2 teclas, de 3 teclas, é a mesma coisa, o número do circuito aqui e o nome do comando que ativa cada tecla, no caso. A representação dele em um projeto é a mesma, independentemente, seja o simples, o three-way ou four-way, ele vai vir para a lâmpada sempre a fase e o neutro. Sempre que você for fazer circuito de lâmpada, é sempre fase e neutro. Nunca vai mudar. Você só coloca o número do circuito das lâmpadas aqui em cima, e o que vai mudar vai ser quando você levar eles para os interruptores. Sempre vai ser assim. O three-way, no interruptor principal dele, no caso, ele vai uma fase e 2 retornos. E o interruptor secundário, no caso, porque no paralelo ele sempre tem o primário e o secundário. O primário é o que vai receber a fase e 2 retornos, e o secundário é o que vai receber 3 retornos. E é a mesma coisa, coloca o número do circuito e o nome desse circuito aqui em cima. Sempre é dessa forma a representação nos projetos que a gente faz. O intermediário. Eles sempre são instalados entre os three-way,
porque, tipo assim, vamos dizer que você tem um galpão muito grande, ele tem várias saídas, e você precisa colocar mais de 2, no caso, né? Esse paralelo, ele geralmente é usado em lugares muito grandes, quer dizer, medianos, né? Que tenham 2 saídas, por exemplo, ou em escadas, no começo e no final da escada, para você conseguir, no final de corredores, eles são utilizados mais nessas áreas. Já os four-way, eles são interruptores intermediários, que ficam no meio dos paralelos. E aí a representação deles é a mesma. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. A representação deles é a mesma. Quando chega na lâmpada, é a fase e o neutro, com o número do circuito em cima. Aí o interruptor primário, o principal no caso, é a fase e 2 retornos. O outro interruptor paralelo, no caso, é 3 retornos, do mesmo jeito do paralelo, e a única coisa que vai ser alterada nesse vai ser o intermediário, que vocês vão colocar 4 retornos, por isso o four-way, porque ele tem 4 retornos. Tá. A representação dos eletrodutos é aquilo que eu queria mostrar para vocês ali. Eu não sei se está dando para ver nitidamente aí, eu vou aumentar bem aqui, mas sempre que a gente define um risquinho no eletroduto, é a fase. Se você tem 2 fases, são 2 risquinhos. No caso, esse aqui é o 110. Se fosse o 220, seria 2 fases e o resto do seu circuito, no caso. O neutro, ele é representado por esse símbolo aqui. Tanto faz, seja para cá ou para cá, é o neutro da mesma forma. E o retorno é um risquinho só para cima do eletroduto. Tá. Tá indo muito rápido, tá todo mundo conseguindo acompanhar. Tá tranquilo. Beleza, então, vou continuar. Agora a gente vai para a distribuição de tomadas. Aqui está dizendo, a condição para se estabelecer a quantidade mínima de tomadas de uso geral, as tubes, no caso, não se destinam à ligação de equipamentos, elas são para não ligar equipamentos fixos, elas são para ligar apenas equipamentos móveis. Então, por exemplo, liquidificador, batedeira, micro-ondas, essas coisas que não são fixas. O que são fixos dentro de uma casa? Chuveiro, ar-condicionado, entendeu? São equipamentos fixos. Então, as tubes são tomadas de uso geral, que são destinadas a aparelhos que não sejam fixos. São aparelhos móveis ou portáteis. Como que a gente distribui as tubes dentro de casa? Todo mundo acho que sabe a diferença de área molhada e área não molhada. A gente tem, dentro de uma casa, a área molhada que a gente tem é a área de serviço, a lavanderia, no caso, o banheiro, os banheiros, no caso, e a cozinha. São as áreas molhadas que a gente tem dentro de casa. Então, para definir as tomadas, a quantidade de tomadas nesse ambiente, a gente precisa pegar o perímetro desse ambiente, que é a soma dos lados, no caso, dividido por 3,5, a gente vai conseguir conseguir achar o valor de tomadas que a gente precisa. No caso, a cada 3,5 metros, no mínimo, a gente tem que ter uma tomada. E na área não molhada, esse perímetro vai ser o perímetro dividido por 5, que vai ser o número total de tomadas que a gente precisa ter ali dentro. No caso, no mínimo, a cada 5 metros tem que ter uma tomada. Isso é de acordo com o norma. Só que a gente tem que pensar que não é só o que está na norma que a gente, como engenheiro, a gente precisa prever, mais ou menos, o que vai ser ligado naquele cômodo, para a gente conseguir colocar um número razoável de tomadas, para que não sejam utilizadas extensões, os benjamins ou T's, porque eles acabam sobrecarregando o circuito. A gente faz um circuito com um pouco de flexibilidade, para se alguém colocar um T, ele conseguir suportar, entendeu? Não danificar a estrutura total do nosso eletroduto, dos nossos fios e tudo mais. A gente já faz essa margem de erro no caso. Só que, às vezes, a gente coloca poucas tomadas e a gente não consegue nem essa nossa margem de erro, no caso, essa margem do cagaço, digamos que assim,
a gente não prevê tudo isso e acaba sobrecarregando o circuito e gerando danos no nosso circuito. Então, a segunda especificação é como isodependências de área menor ou igual a 6 metros tem no mínimo uma tomada, como isodependências com mais 6 metros, no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Foi aquilo que eu expliquei para vocês. Copas ou cozinhas tem uma tomada adequada a 3,5 metros, de acordo com o período. Subsolos ou varandas, pelo menos uma tomada. E banheiros, no mínimo uma tomada, junto com lavatório, uma distância mínima de 60 metros no limite do box. No caso, não pode colocar uma tomada muito próxima do box. Ela tem que ser meio afastada. E também não pode utilizar tomadas baixas em áreas molhadas. Só pode utilizar tomadas médias ou altas, no caso. Lembrando também que não é só a nossa vontade que está, no caso, no projeto. Se o cliente quiser colocar 20 tomadas dentro de uma sala, a gente tem que colocar 20 tomadas dentro de uma sala. Banheiros, cozinhas e copas, área de serviço, lavanderias e locais de área molhada. Tem que ter, no mínimo, 3 tomadas, com exceção do banheiro. Áreas molhadas tem que ter, no mínimo, 3 tomadas de 600 VA, que é volt ampere. Tomadas, as lâmpadas a gente utiliza em watts, mas as tomadas a gente utiliza em volt ampere. Então, em áreas molhadas, exceto o banheiro, a gente tem que colocar, no mínimo, 3 tomadas de 600 VA. E no banheiro, a gente tem que colocar uma só. A gente atribui, geralmente, 100 VA por tomada. No geral da casa, que são as tomadas normais da casa. A gente só usa, acho que alguém me perguntou para que servia aquela potência que está escrito lá nos blocos AutoCAD, nos atributos. A potência é só para distinguir essas tomadas de 600 VA, porque todas as outras tomadas, elas são de 100 VA. Então, é a tomada padrão da casa, você não precisa colocar em todas as tomadas. Você só coloca nas tomadas que são diferentes da padrão, que no caso são as de 600 VA. Deixa eu ver. Condição para se estabelecer a quantidade de tomadas de uso específico, são as TUIs. Ela é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização que sabidamente vão estar fixos em uma dada posição do ambiente. Essas são dentro de uma residência, essas são as tomadas de uso específico, são para chuveiros, ares condicionados e fornos elétricos, que são tomadas que vão ficar fixas, que são de equipamentos que vão ficar fixos, eles não vão mudar de lugar. As TUIs vão ser aquelas tomadas que a gente vai usar a indicação lá, naqueles atributos dos blocos. Ou seja, a TUI de chuveiro a gente vai colocar chuveiro, a TUI de ar-condicionado a gente vai colocar ar-condicionado, tantos 1000 BTUs. A de forno elétrico não tem necessidade de indicar a utilização dela. Só coloca que ela é uma TUI lá. A gente tem 3 tipos de tomadas. As tomadas baixas, que é de 30 a 40 centímetros. As tomadas médias, que é de 1,10 m a 1,20 m. E as tomadas altas, que é de 2,30 m a 2,80 m de altura. As tomadas baixas, elas são representadas assim, ela não tem preenchimento nenhum, tem apenas as arestas externas. As tomadas médias, elas têm só metade delas preenchidas. E as tomadas altas, elas têm totalmente seu interior preenchido. Aqui, nas tomadas normais, sem ser tomadas de 600 VA, ou sem ser tomadas de TUI, nas TUGs, no caso, as TUGs, elas só vão vir com o número do circuito ao qual elas pertencem. Elas não vão vir nem com a indicação, nem com a potência. Esse número 3 aqui representa o número do circuito ao qual ela pertence. O número 2 aqui representa a indicação de qual aparelho que está sendo colocado naquela tomada. E esse número 1 aqui representa a potência dela. Ou seja, se você está colocando uma tube,
você não vai usar nenhum desses dois atributos, você só vai usar esse aqui. E se você está se você está colocando uma tube, você vai utilizar esse daqui e esse daqui, no caso, que é a indicação e o circuito. E se você está colocando uma tomada que você vai alterar a potência dela, que no caso são as tomadas de áreas molhadas, você vai usar só o circuito e a potência dela, não vai usar mais nada. Se for tomada dupla, eu não tinha ensinado isso para vocês, eu acho, se for tomada dupla, basta repetir o triângulo na ponta do primeiro. Ou seja, vocês só vão colocar um triângulozinho aqui e aparecer o número do circuito aqui em cima dela. Se for, acho que alguém tinha me perguntado na aula passada, se for tomada interruptor, vai uma bolinha aqui na frente do triângulo, vai uma bolinha aqui com o número do circuito e o número do comando do interruptor. Tá. Eu acho que de conteúdo que eu tinha para passar, é esse conteúdo que eu tinha para passar hoje. Aí eu vou dar uma explicadinha para vocês em como vocês vão montar os circuitos, no caso, como vocês montariam o circuito dentro de uma residência, já no AutoCAD. Eu vou pegar uma planta aqui para mostrar para vocês. Eu vou fazer as tomadas aqui. Sempre que vocês pegarem uma planta que ela já está com móveis ou que ela está com alguma coisa do tipo, vocês sempre mudam a cor do layer dela para um cinza mais clarinho, para vocês conseguirem destacar mais o que vocês querem mostrar no projeto, que no caso, o que vocês querem destacar no projeto aqui é o projeto elétrico, né? Então, o projeto arquitetônico não faz diferença. Geralmente, vocês tiram as portas, não tem necessidade de deixar portas. Móveis também não tem necessidade, você sempre tira eles, para ficar o projeto mais limpo possível, porque o projeto elétrico é um projeto muito poluído. Então, você tem que manter o máximo a clareza do seu projeto para quem está lendo conseguir entender o que está escrito ali. Eu vou fazer, essa aqui seria minha cozinha, meu banheiro, minha lavanderia, minha sala de estar / sala de jantar e 2 quartos. Isso aqui é uma residência unifamiliar, comum. Eu vou fazer a disposição das tomadas aqui nessa sala de estar e de jantar, para vocês verem mais ou menos como ficaria. Eu não sei se eu falei já, eu não lembro se eu falei, mas tanto em tomadas e lâmpadas, o máximo que vocês podem utilizar num circuito é 1.200 watts, por exemplo. Em lâmpadas, não tem problema colocar 12 lâmpadas de 100 watts, mas em tomadas, o recomendado é apenas 10 tomadas de 100 watts, 100 volt-ampere, perdão, para não correr o risco de, tipo assim, a pessoa vai lá, você está no limite lá de colocar 12 tomadas, você pode colocar até 12. Aí você coloca essas 12 tomadas, a pessoa vai lá e liga um Benjamin, um T no caso, e coloca outro aparelho lá, vai sobrecarregar o circuito e vai pipocar tudo. Então, geralmente você coloca com essa margem da pessoa ligar um T em algum lugar e conseguir trabalhar tranquilo, entendeu? Deixa só eu ajeitar esses blocos aqui, tá bom? Tá. Primeiro eu vou distribuir as lâmpadas aqui. Não sei se vocês tiveram problema com a escala também, mas se vocês estavam usando a escala em metros,
Eu utilizei dividir por 0,01 e deu certo. Vou dar um exemplo desse daqui do interruptor de 3 teclas para vocês. Eu vou utilizar lâmpada de 20 watts. Eu não estou fazendo cálculo nenhum aqui, vocês vão fazer na planta de vocês, mas eu só estou dando um exemplo. Em uma eu vou colocar o comando A, na outra eu vou colocar para ligar em outro interruptor, na outra para ligar em outro interruptor também. Então, no caso aqui, cada lâmpada vai ser acionada por uma tecla do interruptor. Eu vou lá nos meus interruptores. Vou colocar o número do circuito e o número do comando. No caso é o A. Aí depois eu vou mudar. Aí eu vou vir aqui, vou vir na visibilidade dele, eu quero simples de 3 teclas. Vou clicar nele, ele vai aparecer aqui, ó, comando 1, 2 e 3. Então, o meu primeiro comando está acionando a lâmpada A, meu segundo comando vai acionar a B, e o meu terceiro comando vai acionar a lâmpada C. Beleza. Vocês viram que ele ficou todo bagunçadinho aqui. A gente ainda está com alguns probleminhas para ajustar os comandos dos interruptores, mas sempre façam assim, ó. Para ficar mais fácil, coloca o número do circuito aqui para baixo, aí coloca A, B e C, no caso, as letras que vão acionar as teclas, vocês sempre colocam assim, na ordem do interruptor mesmo, que ele tem uma tecla aqui, uma para lá e outra para cá, né? Então, aqui vocês colocam o C, o B e o A. Essa ordem aqui não vai fazer diferença nenhuma, é só por questão de estética mesmo. Se fosse um interruptor de 2 teclas, ele ia ficar o A e o B. Ele ia acionar a lâmpada A e B. Vou deixar o A, o B e o C aqui, porque eu tenho 3. Beleza. Como que eu montaria um circuito para ligar esse interruptor? Eu dou o S-Line, clico aqui, aqui. E assim eu vou fazendo. Eu vou colocar um quadro de distribuição em qualquer lugar aqui, só para simular de onde está vindo que isso aqui eu vou explicar na próxima aula. Vai dar até para mim explicar. O quadro de distribuição é basicamente da onde vai vir toda a sua energia. No caso, da onde ele está vindo energia só do quadro geral da sua casa, quadro de distribuição geral de dentro da casa. Isso ignorando toda a parte de fora, que isso aí a gente vai ver na próxima aula. Quadro geral a gente não pode colocar em área molhada, tá, pessoal?
A gente só coloca o quadro geral em área seca. Então, eu sempre vou ligar, por exemplo, vou vir do meu quadro geral, eu tenho a minha rede, eu estou trazendo energia do quadro geral, vou passar por todas as lâmpadas. E vou ligar no meu interruptor. Esse daqui é o meu circuito primário. Como eu disse para vocês, sempre que a gente tem circuito passando entre lâmpadas, a única coisa que vai passar vai ser a fase e o neutro, e o número do circuito. Então, a gente vem aqui em circuito, pega o bloquinho de circuito. Tá. Meu circuito vai ser 1, e a bitola do fio vai ser 2,5. Geralmente, o fio para iluminação e fio para essas tomadas normais são de 1,5. Aqui o meu circuito que eu tenho baixado aqui, ele é o circuito bifásico, ele tá com 2 fases, como vocês estão vendo, tá com a fase 1 e a fase 2. Eu só vou fazer uma gambiarra aqui para explicar para vocês. O circuito é a mesma coisa, gente, vocês conseguem mover ele para lá e para cá. Vocês vão vir aqui e vão colocar no eletroduto de vocês. Então, isso aqui, aqui em cima vai ser onde vocês vão colocar o número do circuito de vocês, e aqui embaixo onde vai ficar a bitola do fio que está passando aqui dentro. Como eu disse para vocês, quando a gente traz da rede e vai passando entre as lâmpadas, sempre o circuito das lâmpadas, no caso, vai ser a fase e o neutro. Aqui em cima o número do circuito e aqui embaixo a bitola do fio. Aqui vai ser o mesmo circuito, ali do ladinho. Eu sempre vou passar esse circuito aqui quando for para a lâmpada. Beleza, coloquei meu circuito aqui. Quando chegar aqui no interruptor, eu vou ter que passar, por exemplo, esse aqui de 3 teclas. Eu vou ter que passar uma fase e um retorno para o A, para o B e para o C. Então, vai ficar assim. Vou fazer só a fase e o retorno. Aí aqui em cima vai ficar o número do circuito e aqui embaixo o número do circuito e o interruptor que ele corresponde, o comando que ele corresponde. No caso aqui vai ficar para o A, para o B e para o C. Vai ter 3 desse daqui. Esse daqui vai ter uma fase e o A, aqui vai ter uma fase, aqui vai ter o número do circuito 1. E o A, 1, B e 1 e C. Tudo 2,5 aqui embaixo. Eu tenho um trabalhinho para colocar o nome aqui, então vou deixar sem colocar isso aqui, depois eu volto e coloco. Vou passar para as tomadas agora. Para as tomadas, a gente vai colocar a tomada. Aí eu vou colocar
na indicação da minha tomada não é área molhada, então não preciso colocar o 600 VA. O número do circuito, eu vou colocar o número 2. A potência eu também não preciso colocar, perdão, na indicação ela não tem nenhuma tomada fixa, e a potência eu também não preciso colocar porque ela não é tomada de 600 VA, então é tomada normal. Eu vou colocar o número do circuito ao qual ela pertence. Eu vou colocar as tomadas, a tomada de acordo com o que eu acho. Tipo assim, eu sei que tem que colocar uma tomada a cada 3,5 metros, mas se eu colocar só uma tomada a cada 3,5 metros, numa região, por exemplo, como a sala, eu vou acabar tendo problema, porque geralmente na sala a gente usa videogame, televisão, home theater, então sempre tem bastante aparelho eletrônico a sala. Então é um lugar que eu preciso colocar bastante coisa. Então, vou colocar, geralmente a gente coloca tomada baixa por estética, né? As coisas ficam todas no chão. Então, eu vou colocar uma tomadinha aqui. Beleza. Agora, o que eu posso fazer? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso ligar todas essas tomadas no mesmo circuito, porque aqui dariam 700 VA. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ligar uma na outra. Essa daqui, eu posso passar eletroduto por dentro da parede, ele é reto. E eletroduto por cima do teto, no caso, ele é curvado, por isso que a gente usa o S-Line. Aqui eu liguei essas duas. Beleza, eu vou tirar essa janela daqui que vai acabar atrapalhando a visão de vocês. Deixar ela de outra cor. Tá. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai ligar todas as que a gente consegue pela parede, e o que a gente não conseguir, a gente liga em outro, no caso, direto no quadro de distribuição. Aqui eu vou passar pelo pé. Eu posso ligar essa tomada aqui. Ela não vai estar sendo ligada na lâmpada, ela vai estar sendo ligada no circuito que está chegando de energia até aqui. Para mim não precisar passar outro fio até ela. Aqui eu posso ligar somente uma dessas três, não preciso ligar as três.
Aqui eu preciso ligar somente uma dessas duas. E aqui eu ligo só essa aqui. Beleza, liguei tudo aqui. Agora o que eu vou fazer? Tá vindo daqui do quadro de distribuição e eu consegui ligar todas elas nessa mesma rede aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar outro circuito. Se todas essas tomadas forem 110, eu vou passar apenas a fase e o neutro por elas também. Só que aí vai ser de outro circuito. No caso aqui, eu vou ter que vir com o circuito 2. Então, eu vou pegar uma fase e um neutro. E aí, aqui no lugar do circuito 1, a gente vai mudar para o circuito 2. E isso a gente vai fazer até chegar em todas as tomadas. Vai copiar, vai colar, até chegar em todas as tomadas, ó. A gente vai passar, passou por aqui, veio para essa daqui, passou por aqui de novo, veio para essa daqui, passou por aqui de novo, aí veio para essa e para essa daqui. Depois eu inclino eles aqui. Então, eu passei o circuito e fui levando até todas as tomadas. Chegou aqui, esqueci de passar aqui no meio. Chegou aqui embaixo, onde elas estão interligadas, a gente coloca o circuito também. Coloca passando por essa daqui. E passando por essa daqui. Pronto, chegou até a última tomada. Ok, acabou. Agora tem que colocar nessa daqui. Outra coisa bem importante, gente, é que sempre que vocês forem fazer essa demonstração de circuitos, vocês coloquem sempre todos eles para o mesmo lado. Por exemplo, vocês sempre vão colocar tudo para baixo para o lado esquerdo, ou tudo para cima para o lado direito, ou tudo para baixo para o lado direito. Só que vocês sempre mantenham só duas orientações. Não coloca um para baixo, um para cima, um para um lado, outro para o outro, entendeu? Porque para quem vai ler vai ficar mais complicado, entendeu? É uma questão de estética, mas também é uma questão de organização. Tipo, como profissional, o projeto de vocês tem que estar bem organizado, bem legível, para ter um pouco mais de credibilidade, entendeu? Acho que na distribuição de lâmpada e tomada, o circuito vai ser assim. Aí, se você tiver, por exemplo, aí tá, você colocou todas essas aqui no circuito 2. Aí, você vai querer colocar a tomada agora aqui pro quarto. Aí, você quer continuar, tipo, colocar mais 3 tomadas aqui no quarto, colocar no mesmo circuito, não tem problema. Só que aí você vai ter que vir passando do circuito 2 até chegar aqui. Se você vai passar, por exemplo, vai colocar mais que 10 tomadas na casa, vai colocar um terceiro circuito para tomada, por exemplo. Aí você pode pegar do quadro de distribuição, dar um S-line para onde você vai, e aí passar todo o circuito por essa linha. A intenção, a intenção do projeto elétrico, tipo assim, para você facilitar a sua vida no projeto elétrico, o meu conselho é que você sempre começa lá do quadro de distribuição e vai fazendo, percorrendo todo o caminho até chegar à sua última tomada, até chegar à sua última lâmpada. Vai fazendo por etapas, para você não se perder no meio do caminho e não acabar complicando a sua vida. Outra coisa que eu aconselho vocês a fazerem vocês só tem o circuito bifásico aqui. Deixa eu só ver aqui. Ah, não, já tem tudo aqui. Fase neutra.
Eu que não vi. Aí, aqui já tem a fase e o neutro, ó. Não tinha visto que tem visibilidade. Deixa eu ver se tem a fase e o retorno. Pera aí. Não, não tem. Tem neutro e retorno só. Aí não, tem que ter a fase e o retorno. Só a fase e o retorno que vai ficar faltando para vocês. A gente pode até fazer esse bloco e mandar para vocês. Que é só acabar de arrumar ele. Mas aí vocês viram aqui que tem a visibilidade dele, ó. Vocês podem mudar. Tem o terra, retorno, neutro, fase neutro e fase. Que aqui é 220, fase neutro é o de 110, neutro e retorno, terra e retorno. Entendeu? Então, tudo vocês têm aqui, você só tá faltando o neutro, a fase e o retorno, que no caso seriam para os interruptores mesmo. E eu acho que é só isso. Alguém ficou com alguma dúvida em alguma coisa, quer perguntar alguma coisa sobre alguma outra coisa que eu não expliquei, eu não acabei passando batido, que eu não expliquei. Agora é o momento, Gabriel. O site perguntou ali no chat, você não estava vendo, né? Ele perguntou quantos circuitos por conduíte. Nesse momento, eu não vou cobrar também quantos circuitos por conduítes, que eu não expliquei, mas coloca máximo 4 circuitos. Mais alguma pergunta? Vou passar a atividade. Tá bom, então. A atividade de vocês... Deixa eu parar aqui. A atividade de vocês vão pegar aquela casa que vocês desenharam, aquela planta que vocês fizeram. O Edmo caiu. Tá, depois eu mando a atividade certinha, eu vou postar no Classroom agora. A atividade que vocês vão ter para entregar até a próxima terça-feira. Perdão, até a próxima segunda-feira, às 23h59 de novo. É o seguinte, vocês vão pegar a casa que vocês fizeram, a casa que vocês desenharam aí, a planta de vocês. Vocês vão dimensionar a lâmpada, dimensionar a tomada e passar todo o circuito. Vocês não vão usar os mesmos números de tomadas que vocês colocaram. Vocês vão calcular tudo certinho, vão colocar um número de tomadas razoável. E vocês vão passar toda a fiação, todo o circuito, vão fazer tudo bonitinho, tudo bem feitinho. Todo o circuito da casa de vocês, no caso. Desde o quadro de distribuição. Eu expliquei muito rapidinho ali o quadro de distribuição, mas a princípio eu só expliquei para vocês conseguirem pegar a energia da rede, no caso, e distribuir para o resto da casa. Eu queria saber se ficou alguma dúvida em relação a isso, se vocês ficaram com alguma dúvida em relação à última atividade, se deu para fazer tranquilo. A saída da caixa de distribuição vai sair um conduíte que passa por todas as lâmpadas e liga todos os cômodos, ou eu posso puxar uma segunda saída dele? Não, você vai puxar quantas saídas você achar necessário. Por exemplo, nessa minha casa ali, ela tem, se não me engano, são 5 cômodos, são 6 cômodos. Eu não vou conseguir passar tudo dentro de um conduíte. Então, eu vou precisar de mais saídas. Vou precisar de, no mínimo, 3 ou 4 saídas ali. Então, eu vou puxar, tipo, por exemplo, a gente tem que lembrar que a gente não pode colocar mais de 1.200 watts em um circuito. A gente pode utilizar, no máximo, 10 tomadas por circuito. Lâmpadas a gente pode utilizar 12. Então, tipo assim, vocês têm que criar um circuito para cada coisa disso. Agora eu já vou começar a cobrar a organização. No caso de tomada, vocês têm que colocar a quantidade certa, o número do circuito certo, o número do comando certo do interruptor. Tem que colocar certinho a legenda aqui dentro da lâmpada. Agora vocês vão ter que colocar tomada de 600 VA nas áreas molhadas. No caso, essas tomadas de 600 VA, vocês só podem colocar duas por circuito, porque duas já dariam 1.200. Então, sempre por exemplo, naquela casa ali, eu acho que o mínimo de saídas que você vai conseguir
colocar é 4 saídas, o mínimo, tipo, colocando bastante coisa dentro do conduíte. Mas pode, fica a critério de vocês quantas saídas vocês vão querer. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Tá bom, eu vou entender que ninguém tem dúvida mais. Por aqui, cacete. Então tá. Eu vou entender que ninguém tem dúvida mais. Essa semana eu prometo que eu vou dar 2 monitorias para vocês. Ô, Sara, você tem que levar a terra nas tomadas ou não? Oi? Tem que levar o aterramento? Não. Então, beleza. Só na aterramento, só em tomada específica. Então, tá. Eu acho que eu não passei para vocês, mas, tipo assim, ali eu só fiz a ligação de tomadas. Deixa eu perguntar aqui de novo. Eu só fiz a distribuição de tomadas 110 aqui no caso, mas se vocês, por exemplo, quisessem ter, se essa tomada aqui fosse 220, o que eu ia fazer? Eu ia criar um circuito, eu ia colocar ela num circuito separado, óbvio. Eu ia colocar ela num circuito 3, por exemplo. Aí eu ia colocar aqui, ia puxar 2 fases aqui, 2 fases aqui, 2 fases aqui. Eu sempre venho trazendo do quadro de distribuição até chegar na tomada. Então aqui ia ter esse circuito 2 mais o circuito 3, que seria as 2 fases. Se aquela tomada fosse ela seria o circuito 3 e a bitola 2,5. Aí eu venho com ela, coloco ela aqui. E aí eu vou passando ela para por todos os conduítes até chegar na tomada que eu quero colocar 220. Então aqui, ó, como vocês podem observar, já tem 3 circuitos dentro daquela primeira saída ali. Então já começou a ficar pesado, digamos que assim, né? Mas a princípio eu não vou cobrar muito isso de vocês. Podem colocar 3 ou 4 circuitos dentro de cada eletroduto assim, depois começa a puxar mais saída, vai puxando. Coloca 3 ou 4 no máximo. E aí, por exemplo, essa daqui já virou 220, ela já não é mais 110. Vou mudar o número de circuito aqui. Eu vou falar que eu fiz coisa errada. Agora ela é uma tomada 220, ó. O circuito 3 está sendo passado até lá. Então, vocês viram que eu trouxe do quadro de distribuição, passei por todos os eletrodutos até chegar na lâmpada. Chegou aqui e parou, acabou. Tá. Acho que por hoje vai ser só isso que eu tenho para passar de conteúdo para vocês. E aí a atividade que vai ficar vai ser a de fazer, pegar aquela mesma planta que vocês fizeram na aula passada, vão pegar a mesma planta e agora vão redimensionar, vão colocar todas as tomadas certinhas, todas as lâmpadas certinhas, quantidade certinha de watts, vão converter a potência de VA em watts mesmo, e as tomadas pode deixar em VA, não tem problema, utilizando no máximo 1.200 watts por tomada, 1.000 watts de tomada por circuito, 1.200 watts de lâmpada, duas tomadas de 600 VA por circuito, colocando os interruptores com os comandos certinhos, fazendo todas as ligações certinhas, colocando tomada de chuveiro, tomada de ar-condicionado, distribuindo tudo certinho, tudo para entregar na segunda-feira, até as 23h59. Eu vou abrir a atividade no Classroom agora. Aí, para o vídeo não ficar muito comprido, que nem eu tive que fazer um monte de corte na aula passada, eu vou encerrar a aula agora. Ou vocês querem começar a fazer e tirar dúvida?
se manifesta. Eu tô de boa, vou fazer depois. Ah, só na hora da prova, tá bom. Eu também, eu vou fazer depois. Tá. Então, vou fazer assim, eu vou encerrar a aula de hoje. Vocês vão ficar com essa atividade. Eu vou fazer 2 monitorias essa semana sem falta, de 1 hora cada uma, 1 hora e pouquinho cada uma. E já vou upar o vídeo no YouTube daqui a pouquinho, que hoje eu não vou precisar fazer corte. Então, vocês vão ter o vídeo lá para assistir. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, não tem problema, desde que não seja 11h30 da noite. E eu acho que por hoje é só, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar, não tem problema, não fico com raiva, nem com ódio de ninguém. E aí eu vou marcar a monitoria certinho essa semana, beleza? Beleza. Beleza. Então tá bom. Tá bom então. Boa noite, pessoal. Falou.